Graças a paz, gente, tudo bem? Que alegria para nós estarmos aqui nesse sábado de Páscoa. Esperamos em Deus que esse estudo bíblico abençoe muito, mas muito mesmo, a vida de todos vocês. É isso aí. Vamos lá então, gente. Para nortear este estudo, quero primeiramente ler com vocês esse texto bíblico que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 23, versículos 46 ao 56, que diz assim: Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que haviam seguido desde a Galileia, ficaram de longe observando essas coisas. Havia um homem chamado José, membro do conselho, homem bom e justo, que não tinha consentido na decisão e no procedimento dos outros. Ele era da cidade de Arimateia, na Judéia, e esperava o reino de Deus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus. Então desceu, envolvendo num lençol de linho, e o colocou no sepulcro cavado na rocha, no qual ninguém ainda fora colocado. Era o dia da preparação e estava para começar o sábado. As mulheres que haviam acompanhado Jesus desde a Galileia seguiram José e viram o sepulcro, e como o corpo de Jesus fora colocado nele. Então foram para casa e prepararam perfumes, especiarias aromáticas e descansaram no sábado em obediência ao mandamento. É isso. Olhem só, a Páscoa é uma comemoração que surgiu na tradição judaica em memória à libertação do povo hebreu de 400 anos de escravidão no Egito. Para os judeus, é extremamente importante revisitar esse momento histórico em que o próprio Deus decide iniciar o processo para que a verdadeira liberdade chegasse ao povo que ele mesmo havia escolhido. Porém, a tradição cristã, por sua vez, reconhece a Páscoa com um significado ainda mais profundo. Para nós cristãos, a Páscoa fala não apenas de uma libertação geográfica ou de um regime escravista, mas fala sobre a crucificação, morte e principalmente sobre a ressurreição de Jesus, o Filho de Deus, que trouxe liberdade definitiva, não apenas para um único povo, em uma única região, mas para toda a humanidade e de uma vez por todas. Amém, é isso aí. Especificamente, o dia de hoje, dentro da narrativa pascal, representa o sábado que sucedeu a sexta-feira em que Jesus foi crucificado. A Bíblia não nos diz muito sobre o tempo entre a morte e a ressurreição de Jesus. Há pouco ou quase nenhum registro sobre esse dia. Sim. Mas sabemos o que aconteceu durante a celebração da Páscoa judaica. Durante essa celebração, os judeus compartilhavam uma refeição e sacrificavam cordeiros perfeitos no templo antes de se prepararem para descansar no sábado. Vale lembrar que o descanso na cultura judaica era encarado com extrema seriedade. Exato. Para um judeu, o dia do descanso era e ainda é sagrado. Olhem só, então, imagine ser um discípulo de Jesus enquanto isso acontecia. Não apenas um de seus amigos mais próximos, mas seu grande líder e mentor acabou de ser morto de maneira errada. Mas você não pode lamentar adequadamente a morte dele até que o dia de descanso termine. Isso aí. Por isso, é coerente afirmarmos que é bem provável que dos sentimentos mais delicados que eles estavam passando, dois no mínimo são esses. Primeiro, o desespero causado pelo luto da sexta-feira. Sim. Segundo, a expectativa da ressurreição prometida para o domingo. Isso aí. E esses dois pontos foram fundamentais e extremamente presentes ao longo do ministério de Jesus. Essas informações não deveriam ser encaradas com surpresa por seus seguidores, até porque, por muitas vezes, ele apontou aos discípulos que morreria e que ao terceiro dia... Existem muitos versículos relacionando Sim. essa questão, né?
e ao terceiro dia, então, ele ressuscitaria. Sim. Vamos lá, vejam só. No Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 21, diz assim: desde aquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas coisas nas mãos dos religiosos, dos chefes, dos sacerdotes e dos mestres da lei, e fosse morto e ressuscitasse no terceiro dia. Ainda em Mateus 17, versículo 22 e 23 diz: reunindo-se eles na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Eles os matarão e no terceiro dia ele ressuscitará. E os discípulos ficaram cheios de tristeza. Olha só, ainda em Mateus 20, versículo 17 e 19 diz: enquanto estava subindo para Jerusalém, Jesus chamou em particular os 12 discípulos e lhes disse: estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. E eles o condenarão à morte, o entregarão aos gentios para que zombem dele, o açoitem e o crucifiquem. No terceiro dia, ele ressuscitará. Ou seja, Jesus ele deu muitas deixas Sim. a respeito do que aconteceria, né? Mas parece que os discípulos, de fato, a tristeza tomou conta, né? Isso machucou muito o coração deles, Sim. né? E é natural que às vésperas, né, de um grande evento como aniversário, casamento, viagem, o nosso nível de expectativa cresça a ponto de não conseguirmos descansar com facilidade. E até mesmo, muitas vezes temos dificuldades de enxergar as situações ao nosso redor Sim. com clareza. Sim. Dentro do contexto pascal, para os discípulos, o que poderia ser o sábado mais incrível do mundo, por conta do amanhecer da ressurreição que estava chegando, foi, na verdade, o sábado mais melancólico e sombrio por conta do medo que estava enjaulado em suas almas. Em outras palavras, a promessa da ressurreição do domingo foi afogada pela presença do medo naquele sábado. É verdade. E aqui temos um ingrediente a mais em meio a uma das tempestades emocionais mais severas que os discípulos já haviam enfrentado. O silêncio de Deus imperou. Gente, não houve nenhuma palavra de conforto além das que já haviam sido ditas por Jesus durante os últimos 3 anos. Todos nós já passamos por sábados como esse. Sim. Dias de grandes lutas em que precisamos continuar caminhando mesmo que não compreendamos por completo o que Deus está fazendo. É verdade. Por isso, a proposta do encontro de hoje é fornecer estratégias e passos práticos para a nossa caminhada. Princípios norteadores para que, como filhos de Deus, sejamos capazes de superar os sábados que surgem em nossas vidas. Eu trouxe algumas dicas, nós trouxemos algumas dicas para vocês. Dica número 1, respire fundo e não entre em pânico. Sim. O que você está sentindo não é incomum, todos passamos por isso. O desespero e a desesperança batem na porta de brancos, negros, ricos, pobres, jovens, adultos e idosos. Sim. É natural que em alguns momentos nos sintamos confusos na expectativa das cenas dos próximos capítulos. Por isso, lembre-se de que você não está sozinho. Amém. O sábado não é permanente. Amém. Não há noite que dure para sempre. Amém. Salmo 30, Seja versículo Deus. 5, o que vem dizer? O choro pode durar, pode persistir por uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. Louvado seja Deus. Uau. Dica número 2. Seus sentimentos não são guias muito confiáveis. O profeta Jeremias já nos deu a letra no capítulo 17, versículo 9 do seu livro. Diz assim: enganoso é o coração mais do que qualquer outra coisa. Quem é capaz de compreendê-lo? Lembre-se que Deus está com você, Amém. ainda que você não sinta a sua presença. Ou seja, a verdade precisa estar acima das nossas emoções. Veja só o que diz 1 João, capítulo 3, versículo 20. Sabemos que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração. Amém. E Ele conhece todas as coisas. Portanto, não permita que suas emoções dominem você e te impeçam de
confiar no Senhor. Vamos para a dica número 3. Agarre-se às promessas das Escrituras. Olha só, se nossos sentimentos não são confiáveis, não podemos dizer o mesmo do Senhor e da sua palavra. Meu Deus. Ele é completamente confiável. Amém. Ele prometeu que sua presença estaria conosco todos os dias. Lembre-se nesse momento do poder desses versículos. Olhem só, Mateus 28:20. Eu, o Senhor, estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Hebreus 13, versículo 5. Nunca o deixarei, jamais te abandonarei, diz o Senhor. Romanos 8:28. Todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Glória a Deus. Dica número 4. Cuide de sua saúde física e mental. Se há desequilíbrio emocional e físico, é bem provável que a experiência da noite escura seja mais difícil do que deveria. Não menospreze o poder do descanso e da boa alimentação. Jesus nos deu exemplo quando, por diversas vezes, se retirou para um lugar calmo, longe da multidão, simplesmente para descansar. Gente, se o próprio Deus descansou, Sim. devemos olhar para o descanso sempre com muita responsabilidade. O livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 1 e 3 diz assim: Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo o que neles há. No 7º dia, Deus já havia concluído a obra que realizara e nesse dia descansou. Abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que realizara na criação. Descansar faz parte da essência de Deus. Amém. E se nós somos extensão dele, né? Precisamos descansar. Sim. Parece ser uma dica simples, mas que, infelizmente, nessa frenética que a gente tem vivido, muitos têm negligenciado. Sim. Dica número 5, busque o que você pode aprender com essa experiência. Sempre haverá uma lição para aprender com os sábados mais sombrios da vida. Deus é pedagogo. Os dias bons e maus servem para que sejamos capazes de aprender as lições que Ele mesmo deseja nos ensinar. Faça um experimento. Olhe para trás e tente enxergar o benefício que cada situação gerou dentro de você. Sim. Guarde isso. Só somos quem somos porque passamos pelo que passamos. Sim. Foram os dias difíceis e escuros que moldaram o nosso caráter e têm moldado até hoje. Sim. Para que subíssemos um degrau a mais na escalada da maturidade. É isso aí. Sabe, gente, o sábado existe para nos ensinar que não devemos sacrificar o nosso futuro no altar do imediatismo. É isso. Não por acaso, Jesus nos ensinou a não nos preocuparmos de maneira exagerada com o futuro. Precisamos confiar no Senhor, na certeza de que Ele enxerga a nossa vida de maneira ampla e sabe exatamente o que Ele está fazendo. Eu creio. Por mais difícil que o sábado possa parecer, podemos viver debaixo da expectativa de que dias melhores virão. O domingo chegará, vai amanhecer. Eu creio. Eu É creio. isso aí, nós Louvado seja cremos. Deus. Vamos orar. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer, Deus, porque o Senhor é o nosso Deus. O Senhor tem o controle de todas as coisas em suas mãos. Mesmo que em sábados tão silenciosos, tão cinzentos como pareçam ser, Sim. o Senhor está no controle de todas as coisas. Amém. E Deus, nós confiamos de que vai amanhecer. Vai amanhecer. A nossa confiança está em Ti, Amém. Senhor. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Amém. Que nós possamos aprender a descansarmos em Ti. Amém. Que possamos entender que momentos como esse, como o sábado, também fazem parte para o nosso amadurecimento. Amém. Senhor, que possamos entender, compreender e esperar em Ti no dia de amanhecer em nossas vidas. Amém. Muito obrigada, Deus, é o que nós pedimos e te agradecemos. Amém. E amém. Nossa parte nesse encontro Já foi. Agora é com vocês. Sim. Use alguns minutos para responder essas perguntas antes de discuti-las com o seu grupo. Olhem só as perguntas. Se coloque por um instante no lugar dos discípulos. Que sentimentos você acredita que o sábado trouxe para o coração deles? Sim. Questão 2. Por que Deus usa situações ruins para nos fazer amadurecer? E 3.
Você já viveu uma situação ruim que te trouxe bons aprendizados? Pode testemunhar sobre isso? É isso aí, gente. Que Deus abençoe todos vocês. Nos vemos amanhã, pela manhã, às 10 horas, via Zoom. É isso. E também às 18 horas no canal oficial da DAI no YouTube, com um culto incrível de celebração aí da Páscoa. Amém. Até porque vai amanhecer. Que Deus abençoe vocês. Deus abençoe. Um beijo.